A única forma de você construir algo real é construir em cima da verdade. Eu queria trazer 3 erros da direita de 2018 para cá. 2 deles eu vou falar e um deles, mais especificamente, eu vou levantar a bola e obrigar o Alan a falar, mesmo que ele não queira, porque aqui a gente estava falando nos bastidores e ele estava falando tão bem. O primeiro é o seguinte: nós estamos fazendo isso aqui dos Estados Unidos, apesar da audiência gigantesca no Brasil, estamos aqui nos Estados Unidos. Vocês, quem já mora aqui há algum tempo, vai perceber que o americano ele tem alguns valores, alguns princípios que são intrínsecos na sociedade, fazem parte da cultura americana. Essa noção de democracia com checks and balances, separação dos poderes, liberdade de expressão, esses valores eles são muito intrínsecos na sociedade. O americano ele não precisa ter educação para saber o que é isso e para ouvir falar disso. Isso não existe de um modo geral no Brasil, nem na direita e nem na esquerda. Eu tenho uma frase que algumas pessoas adoram e outras pessoas não gostam muito, mas eu digo o seguinte: o brasileiro médio, ele não quer democracia. Ele quer um ditador que faça o que ele concorda. Então, isso é muito importante para a gente fazer essa reflexão, porque nós temos um candidato a presidente que era tido como uma pessoa de direita, que tinha balão inflado nas passeatas, porque ele estava prendendo vagabundo. E todo mundo quer ver vagabundo preso, todo mundo de direita quer, porque nós de direita acreditamos em alguma coisa como um senso de justiça e queremos ver, somos frustrados com o sistema penal brasileiro e queremos ver queremos ver político corrupto punido. E isso não acontecia no Brasil. E aí nós passamos a enxergar o seguinte: ora, se tem um cara que está colocando político corrupto na cadeia, e esses políticos corruptos majoritariamente eram de esquerda, embora nem todos da esquerda, por exemplo, os do PSDB, tenham sofrido as mesmas consequências, ora, então esse cara é direita, ele é o herói, se tornou herói, né? Vamos inflar um balão para ele. E aí, muitas vezes, alguns apontavam e falavam o seguinte: ora, mas espera aí, esse cara não está respeitando uma coisa que faz parte desses valores americanos que eu citei. Ele não está respeitando um negócio chamado due process, o devido processo legal. Ele está passando por cima da lei, ele está distribuindo prisão preventiva à torta e à direita, ele está vazando, não sei se ele, não posso afirmar que ele, mas informações sigilosas de processo estão sendo vazados com o objetivo de difamação. Há relatos de pessoas sendo vítimas de processo, familiares serem vítimas de processos de perseguição para você coagir um réu a fazer delação premiada. Um monte de coisa que não faz parte do devido processo legal. E toda vez que essas coisas eram apontadas para as pessoas direitas, as pessoas de direita falavam assim: ah, é o único jeito. Se não for assim, ninguém vai preso. Toda vez que a gente pensar que a gente está fazendo alguma coisa errada com um objetivo certo, ora, Jesus dizia: a diferença da casa na areia e na casa na rocha. A casa na rocha é construída em cima de Jesus. Jesus é o quê? A verdade. A única forma de você construir algo real é construir em cima da verdade. Se você passa por cima da verdade e constrói uma casa na mentira, essa casa é uma casa na areia. Muito forte. E a casa na areia vem a ventania e levou, e acabou. A Lava Jato foi construída, era uma casa na areia construída em cima de um monte de mentira, com pessoas que tinham uma outra agenda, e essa casa veio o vendaval, como Jesus disse que viria, e levou. E está todo mundo solto, e o Lula é candidato. Então, o Brasil precisa, a direita brasileira precisa fazer uma meia-culpa e entender que aplaudiu algo errado majoritariamente. Precisa passar os erros que foram cometidos na Lava Jato a limpo. Isso é um ponto importante. Porque, enfim, temos um candidato
representando a Lava Jato. Segundo ponto importante, que tem um pouco a ver com esse primeiro. Durante 2018 foi um momento de muita agitação. A direita estava muito confiante. E há semelhanças entre o que a gente viveu em 2018, 2019, principalmente, e o que a gente está vivendo hoje. O que a gente está vivendo hoje? Hoje nós estamos vivendo um momento onde pessoas que têm opiniões divergentes são linchadas, caladas e canceladas. Quem assistiu, por exemplo... posso falar... Um ótimo exemplo é a comunidade médica. Médicos que não concordam com a ortodoxia. E gente, para deixar claro aqui, eu não sou... eu tenho posições... Eu tomei vacina, sabe? Assim, o pessoal do direito fica até chateado quando eu digo que tomei vacina. Mas médicos foram calados, cancelados, desligados, linchados. Pessoas ligavam para hospitais para pedir demissão de médico. Essa mentalidade de linchamento e cancelamento também aconteceu na direita brasileira. Pessoas de direita que postavam qualquer crítica, qualquer opinião diferente a uma posição, por exemplo, do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, eram linchadas e canceladas. Isso é um comportamento de esquerda. Isso não é um comportamento nosso. Nós acreditamos na divergência de opinião. Nós acreditamos na unidade sem igualdade, sem uniformidade. E eu acho que agora talvez a esquerda esteja vendo que o caminho não é assassinar a reputação de um cara porque ele discordou de algo do Bolsonaro. Porque você transforma esse cara em um adversário pontual, em um inimigo fidalgal para sempre. E a direita, disso, né? Direita criou inimigos fidalgais nela mesma. Que nela mesma. Empurrou para a esquerda pessoas que... Ora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sofri. O Alan, por um acaso, já até sofreu. Eu não sofri. Mas é que o Alan tem convicções pessoais muito fortes. Mas a maioria das pessoas que são linchadas por uma turba, dificilmente elas vão ter qualquer depois conversa com a turba que a linchou.